Do que a gente vai falar é muito conceitual. Eu sou Rogério Ribeiro, sou médico endocrinologista, tenho uma experiência aí de mais ou menos uns 20 anos em gestão de saúde. Passei em instituições como Einstein e o DASA e hoje estou na Mediterrâneo junto com a Renata Monteiro, que me acompanha. Eu sou Renata, sou enfermeira, mas tenho formação pela Scrum.org em PO e Scrum Master e já trabalho então com a metodologia ágil há um tempinho. E a gente resolveu implementar ela na saúde. Foi um desafio, mas conseguimos e viemos aqui para contar para vocês. A gente pede desculpa por não ter a parte de vídeo, mas como tudo que a gente fez foi muito conceitual, acho que a gente consegue passar um pouco da mensagem sem ter os slides, né? E contando um pouquinho do contexto em como a gente nasceu, no início da pandemia de Covid-19, nós fomos convidados a iniciar um projeto de gestão de saúde populacional numa operadora que era a Sompo Saúde, que hoje foi vendida para a Sul América. E o desafio que a gente tinha era assumir uma carteira de 800 idosos com mais de 60 anos de idade, que eram cuidados por um núcleo de enfermeiras que fazia teleatendimento. Eles entravam em contato por telefone e avaliavam o nível de saúde, fragilidade, adesão ao tratamento. E depois, nesse período, era necessário fazer a transição para um novo modelo de cuidado, gastando 1/3 do valor. A gente tinha um orçamento da ordem de 80 mil no projeto anterior, e a gente passou a ter um orçamento de 30 mil reais. E, ao mesmo tempo, a ideia era criar um novo modelo de cuidado que agregasse mais valor para o paciente. E aí o desafio foi como, com 1/3 do orçamento, construir um novo modelo de cuidado que pudesse impactar um número maior de vidas com maior qualidade. E aí, nessa época, eu conheci um pouquinho de Design Thinking, mas aí a Renata tinha um treinamento em Scrum, em Ágil. E aí, a partir daí, eu fui pedir ajuda para a Renata, né? Tem um ponto importante, eles pediram para a gente subir por causa passador de slides? O passador de slides está fácil? Tá aqui? Eles pediram para subir por causa do vídeo, para poder fazer a transmissão. Então, voltando. Obrigada. Então, vamos pensar que a gente estava em plena pandemia 2020, os idosos sem atendimento, em casa, com dificuldade, e o nosso desafio era implantar um modelo de atendimento que tivesse um custo acessível, que chegassem essas pessoas em casa e que atendesse 800 idosos. Foi assim que a gente começou, tá? Em plena pandemia. Eu acho que a gente segue aqui com o slide. Então, substituindo uma URA que era de enfermeiros, ligando para as pessoas. Hoje, depois de toda essa transformação, e a gente vai mostrar para vocês como, a gente é uma squad de equipe multiprofissional que usa a empatia para entender as pessoas e as necessidades de cada um e personalizar o cuidado de cada um através de uma navegação digital de saúde. A gente fez isso entendendo necessidade, então a gente usou Design Thinking para entender necessidade de cada uma das pessoas que a gente atendia, e para cada uma das necessidades a gente dividiu a nossa esteira de ciclos de sprints, em sprints de cuidado e sprints de funcionalidades de uma plataforma que foi criada a partir desse modelo. A plataforma, só para vocês entenderem, ela começou num MVP, que era um WhatsApp com uma pessoa de saúde mandando mensagens para 800 idosos, com um único WhatsApp no celular. Hoje a gente é uma plataforma integrada já com o WhatsApp do Facebook, alinhada a um algoritmo que responde necessidades de saúde, entregando soluções e apoiando os atendentes de saúde a responderem jornadas personalizadas de cuidado, tá? Acho que o Rogério pode comentar um pouquinho mais. E o desafio é, quando você cuida de um idoso, que linha de cuidado você usa? Você vai cuidar dele do ponto de vista da demência, da hipertensão, do diabetes, do isolamento social. E como cada pessoa é única, faz sentido pensar que é necessário buscar qual é a necessidade principal de cada pessoa. Partindo desse princípio, é importante entender que para cada pessoa o ciclo de cuidado tem que ser personalizado. Quando a gente pensa em facilitar o acesso aos profissionais de saúde, o primeiro objetivo é, antes de mais nada, qual é a necessidade desse cliente? E o segundo objetivo é qual é o plano de cuidado personalizado. E o terceiro é, se esse plano de cuidado é uma linha, ela se rompe. Então, nós estabelecemos o conceito de ciclo de cuidado,
que nada mais é do que ter um objetivo em 2 semanas, executar com um plano mínimo, mas que seja implantado de forma ágil, mas que permita, ao mesmo tempo, uma reavaliação num tempo curto, com uma melhoria incremental, no mesmo modelo do Design Thinking e da metodologia ágil. Como o Rogério falou, a gente associou os 2 modelos para entregar cuidado de saúde, e de forma personalizada. Pensa que agora o nosso backlog, que a gente vai ser então priorizado, ele tem a ver com necessidade de saúde. Então a pessoa é hipertensa, é diabética e está com uma infecção urinária. Qual é o meu backlog principal? O que eu vou trabalhar agora nessa sprint de cuidado, né? Primeiro eu trabalho a infecção urinária, depois eu vejo o descontrole do diabetes, depois a hipertensão. Então esse seria um modelo de cuidado baseado nas metodologias. E a ideia de proporcionar um modelo de cuidado personalizado permite gerar um engajamento maior. Quando você aborda uma pessoa obesa olhando para o peso, provavelmente a primeira coisa que você tem é resistência. Mas se eu entender qual é a necessidade principal que ela me refere, por exemplo, depressão, e atender essa necessidade no menor tempo possível, eu vou gerar engajamento para, num momento futuro, proporcionar um novo modelo de cuidado. Isso. A gente começou, então, numa época de Covid, as pessoas estavam em casa, desesperadas. Quem talvez vivenciou alguém com Covid, que teve alguma situação em que não sabia quem procurar? Alguém teve um caso de Covid próximo, assim, da plateia? Então, sabe como foi o desespero dessas pessoas? E aí, em alguns casos, as pessoas precisavam, inclusive, de oxigênio de forma rápida. E como fazer isso, do cuidado, né? Implantar um oxigênio de forma rápida com os hospitais lotados, tá? Então, a gente, através do contato com o WhatsApp com as pessoas, a gente monitorava oximetria, né, que é o oxigênio através do aparelho oxímetro. A gente entendia os sintomas e fazia uma sprint ágil de cuidado, inclusive implantava oxigênio em casa, quando necessário. Importante lembrar que essa era uma ciência nova e as pessoas não sabiam, por exemplo, como proceder quando havia uma contaminação por Covid. A gente também não, mas como a cada semana rodávamos um ciclo novo, uma nova sprint, a cada sprint a gente aprendia um pouco mais sobre Covid e atendia cada vez melhor o nosso cliente. Como a gente, ao longo do tempo, quando a gente atende muitas pessoas, a gente percebe que as necessidades das pessoas, elas se repetem. Isso permitiu que a gente criasse um algoritmo para responder soluções que sejam personalizadas para cada pessoa, mas baseadas em experiências anteriores de necessidades que foram semelhantes. Então, considerando, por exemplo, o Covid, as pessoas tinham febre e a solução para a febre era determinada orientação. Isso se repetia muitas vezes. Elas tinham queda de saturação e a orientação era exercício respiratório e monitorar a saturação através de um oxímetro. Isso se repetia. À medida que isso se repetia, o algoritmo ia ficando cada vez melhor e o atendimento personalizado e baseado em experiências prévias. Importante entender que a gente sempre teve um componente humano no nosso atendimento. A nossa linha de frente eram pessoas que eram estudantes de psicologia, mas que também tinham experiência em teleatendimento. Com isso, a gente conseguia também ter um pouco da capacidade de entender o sofrimento das pessoas e acolher essas pessoas num momento tão complicado. Então, o nosso segundo momento, depois que a Covid ela fez aquele boom, né, foi se amenizando, e a gente percebeu na empresa que a gente estava trabalhando que a questão que precisava ser desenvolvida era a saúde mental. A nossa estrutura já estava pronta, a gente tinha uma plataforma que entendia a necessidade, respondia com soluções e interagia com o WhatsApp com as pessoas. Então, foi um momento de mudar o nosso ciclo de entrega e olhar para a saúde emocional das pessoas. E no mesmo caminho, né, de sprints, a gente foi olhando para o cuidado da saúde mental, entendendo necessidade, entregando soluções e criando novamente o aprimoramento desse algoritmo de um cuidado personalizado para a saúde emocional de colaboradores, no caso. E essas estruturas que a gente usava em cada ciclo de atendimento não eram novas, eram parte da rede credenciada. Com isso, o que a gente fazia era conectar melhor as pessoas que tinham uma necessidade a uma solução que já existia, mas que o caminho tinha uma série de barreiras. O que a gente fazia era encurtar essas barreiras usando o WhatsApp e uma pessoa humana que interpretava a necessidade e encontrava a solução no sistema. Com isso, era possível atender num tempo muito curto Covid, na forma mais grave, cuidado paliativo, ou então um paciente que necessitava uma avaliação cardiológica ou gastroenterológica, qualquer campo da medicina.
Pode parecer assim, muito fora da caixinha falar de saúde emocional pelo WhatsApp, né? Mas nossa história de atendimento atendeu, inclusive, ideação suicida por WhatsApp, tá? Como a gente tinha uma implantação muito rápida, a gente conseguia teleconsulta com o psiquiatra e um atendimento imediato, inclusive de deslocamento de emergência para casa. Então, a gente teve esse histórico e as pessoas realmente se abriram, ainda que pelo WhatsApp. Tudo a partir de um acolhimento e empatia que foi desenvolvido pelas promotoras de saúde. Tá? E nessa época, boa parte dos médicos estava sem atividade, porque as pessoas não podiam ir no consultório. Então, ao invés de criar um serviço de telemedicina, nós envolvemos os médicos da própria rede, que precisavam de ter um movimento e um referenciamento de pacientes, e aumentamos a quantidade de pacientes que chegava até ele, seja por telemedicina ou por cuidado presencial. Então, na prática, a gente estava beneficiando o paciente, a operadora e também o médico da ponta, né? Então, continuando o nosso ciclo, né, a gente começou com o idoso, falou de Covid, atendeu saúde mental e, continuando, a gente foi para saúde preventiva. Depois daquele momento em que a Covid se estabilizou, a gente teve um momento que a saúde emocional já estava das pessoas mais controlada, porque elas estavam saindo e tudo mais. Houve a necessidade de voltar a falar de saúde preventiva, porque as pessoas ficaram em casa, sem fazer check-up, sem nenhuma avaliação médica, e com a doença de base descompensada. Aquele diabético parou de ir ao médico, então precisava retomar os cuidados de saúde. Então, a gente voltou para um momento de busca ativa dessas pessoas para falar de cuidado de saúde. E é interessante lembrar quem não comeu muito na Covid, quem não bebeu muito na Covid. E boa parte dessas pessoas simplesmente comeu e bebeu mais. Mas os doentes crônicos começaram a adoecer em casa. Então, houve uma necessidade muito grande de retomada do cuidado, né? Exato. Esses diálogos que a gente tem colocado aqui são diálogos reais, tá? Que aconteceram no WhatsApp nesse monitoramento de saúde. Aqui, inclusive, a pessoa fala assim, sabe que a pandemia engordamos, né? Quem não? E interessante nessa época que nós também participamos de um desafio de design thinking para melhorar acesso à alimentação saudável. E a nossa estratégia, que inclusive foi até o final da competição, era criar comunidades de pessoas que tinham os mesmos interesses, em mudar comportamento. Então, nós engajávamos pessoas que estavam motivadas a interagir entre si. E, à medida que elas ficavam nesse mesmo ciclo por 4 semanas, um tempo relativamente curto, eram traçados objetivos para que elas conseguissem engajar um novo comportamento. Por exemplo, aumentar o número de passos, ter um prato saudável, ou, ao mesmo tempo, se engajar num tratamento prescrito pelo médico. Para cada semana, elas tinham um sprint de cuidado. E, à medida que elas conseguiam sucessivamente ir melhorando nesse sprint, elas atingiam um nível de saúde melhor. Isso em comunidade. Então, as pessoas faziam isso interagindo entre si e com os profissionais dentro do WhatsApp. E, muitas vezes, um participante dava uma dica para o outro. Então, eu me lembro bem que uma das participantes saiu de férias e foi para o Nordeste. E aí falou, puxa, mas como é que vocês querem que eu não beba estando na praia? E aí um outro participante disse, não tem problema, faz uma michelada. Você põe lá a cerveja, mas você põe gelo, você põe limão, e isso fica uma delícia. E se você estiver num lugar quente, é melhor ainda. E isso reduz a quantidade de calorias da sua bebida e permite você continuar aí aproveitando suas férias, né? Então, depois de retomar o cuidado preventivo, a gente teve já 2 anos de experiência nesse modelo, utilizando a nossa plataforma, né? Até o momento, a gente já reduziu 10% dos episódios evitáveis de consultas, exames e internação, fazendo ciclos personalizados de cuidado. A gente teve 29 mil atendimentos de pessoas distintas, 8 mil pessoas atendidas e 6 mil pacientes que referiram alguma necessidade que não tinha sido atendida em nenhum momento e que foi resolvida através do WhatsApp, por essa interação. Se a gente falar um pouco de futuro, né, quem a gente ainda quer ser, porque os ciclos eles não se encerram, né, eles continuam, e a ideia é que a gente sempre aprimore. Hoje a gente está só com o WhatsApp, mas a gente quer ser uma plataforma omnichannel. Hoje a gente tem um algoritmo todo estruturado para responder soluções com base em necessidades de saúde, mas a gente quer o apoio também da inteligência artificial associada a esse algoritmo, para que esse cuidado seja cada vez mais personalizado e possa ser escalável e acessível para as pessoas. Aqui tem um contato, né, nosso contato, mas se vocês quiserem experimentar que cuidado é esse,
manda um e-mail com o WhatsApp de vocês e vocês vão receber um contato das nossas promotoras de saúde amanhã, provavelmente, tá bom? A gente deixou um tempinho final, se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou interagir, por favor, fiquem à vontade. Oi, gente. Primeiro, obrigada pela palestra, foi ótimo. Uma coisa que eu fiquei pensando, vocês comentaram no começo que os times, originalmente, eles não eram multidisciplinares e que hoje, tipo, tem pessoas de diversas especialidades dentro dos times. Como é a estrutura organizacional de vocês? Tipo, que tipo de pessoas, quais especialidades estão, como vocês se organizam? Uhum. A gente tem psicologia, nutrição, gerontologia, enfermagem. A nossa organização de time é através do contato pelo Teams. Então, todos trabalham em home office. Então, a gente não tem um espaço físico e a gente faz a interação pelo Teams e todos os dias temos daily, afinal, a ideia é ser ágil. Além disso, a estrutura de TI é terceira, mas eles também trabalham em metodologia ágil. No início, eles queriam vender para a gente uma estrutura de projeto fechado. Aí a gente mudou a empresa deles. Agora a gente tem uma metodologia ágil com desenvolvimento contínuo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Kleber. Eu gostaria de saber se vocês tinham alguma pessoa de produto envolvida em todo esse desenvolvimento que vocês comentaram. Na verdade, assim, o produto somos nós. Como eu sou PO e Scrum Master, né? Eu assumi esse papel junto com o Rogério, né? É o maior desafio, porque a gente nasceu dentro de uma consultoria prestando serviços. Nós não nascemos para ser uma empresa. Nós nos transformamos em uma empresa. E hoje a gente tem um desafio de mercado importante, porque o nosso maior cliente, que era a Sompo, foi vendida para a Sul-América. E a gente tem um novo cliente, que é a Athena Saúde, mas precisamos desenvolver o nosso produto. Vou até ficar em pé, porque vocês merecem demais. Meu nome é Hanna, sou consultora de agilidade pela Verum Partners. E eu queria saber como é que vocês se sentiram, assim, de estar aqui falando para outros agilistas. Né? Porque, de certa forma, vocês levaram isso para dentro da companhia. Vocês devem estar sonhando grande. Eu já vi que vocês são bons em mostrar o trabalho de vocês. Então, eu queria saber, primeiro, né, como foi para vocês vir até aqui. Primeiro, parabéns pela coragem, parabéns pelo trabalho que foi feito, foi muito bem apresentado, está muito bem conectado. E a segunda pergunta é, como vocês estão vendo os próximos passos? Não estou nem falando de ágil escalado, tá, gente? Eu estou falando assim de, tá bom, eu sou PO, eu sou Scrum Master, eu sou o cara do produto, eu sou o Dev, eu sou o QA, eu sou, né? Então, como é que vocês estão vendo isso, essa ampliação, essa abrangência? Vocês estão conseguindo fazer uma boa propaganda dentro de casa também? Vocês estão sabendo mostrar? Para crescer, para ampliar, porque que funcionou está aí, né? Fantástico. Sim. A ideia agora e o nosso desafio é justamente ampliar. A gente tem construído já um modelo para atender, como a gente mostrou para vocês, a gente já atendeu anteriormente colaboradores. A ideia é que a gente possa fazer monitoramento digital e navegação de colaboradores mesmo, de pessoas, né, físicas dentro de uma empresa. Trazer isso para dentro do time também é sempre um desafio, mas a gente implantou nas pessoas que trabalham com a gente hoje um modelo em que a gente, na hora de escalar, dividiria essas pessoas para cada uma nascesse uma squad. Então, porque se a squad é multiprofissional, então elas podem nascer de quem já está lá, né? Então, essa é a ideia para escalar. Não sei se responde toda a pergunta, mas... E falando de como eu me sinto, você não sabe qual é a alegria de alguém que sai do seu terreno e muda de área, né? Para mim, é como se eu estivesse visitando a Disney pela primeira vez. Quando eu assisti a aula aqui da Coca-Cola e depois a seguinte, a discussão sobre metodologia ágil, não só da concepção do software, mas de como você lida com as pessoas, né? E eu diria que a nossa vida hoje é um sprint semanal, né? É verdade. Os desafios, eles aumentam quando a gente resolve criar um modelo como esse, num mercado de saúde que ainda é fechado,
ainda baseado em verticalizado. doenças, né, em que as pessoas olham para a doença. Então, você é uma pessoa que tem diabetes, eu preciso te colocar numa linha que a gente chama de linha de cuidado, que é uma esteira de programação para o diabético. E não que olha para a necessidade daquele diabético, que no momento pode não ser a diabetes, mas a saúde emocional, uma situação que ele está vivenciando e que pode ser tratada e acolhida num canal super acessível, né, que é o WhatsApp. Não quero me estender, mas eu sei sim o que você está passando, o que você sentiu. E fiquei em pé porque realmente, assim, um pouco mais cedo eu palestrei aqui sobre a gente fazer essa transição de carreira. Eu não gosto da palavra transição de carreira, eu gosto de falar em convergência, né, de carreiras. Vocês não chegaram vazios para fazer agilidade, né? Então, trazer o case de vocês aqui é encorajar outros também, é exemplar. Obrigado. Parabéns. Mais perguntas? E a gente quer muito expandir o modelo. Esse é o nosso desafio atual. A gente acredita muito que cada um de vocês, quando procura o sistema de saúde, tem a sua própria necessidade. Então, o nosso desafio é fazer com que, primeiro, as pessoas tenham a experiência nesse modelo. Por isso, a gente convida vocês a, se quiserem testar, manda um e-mail para a Rê. A nossa operação não vai conseguir atender esse e-mail, essa mensagem hoje, mas amanhã pela manhã a gente vai fazer a busca ativa de vocês, a nossa equipe vai interagir com vocês, e é um cenário muito aberto. Se você tem uma necessidade que é colher um exame, discutir um problema, uma dúvida ou uma orientação, todas cabem no nosso modelo. E essa é a coisa que a gente considera de mais relevante do que a gente faz. É não ser fechado. A gente tem um escopo amplo, né, Rê? Exato. Obrigada, gente. Obrigado. Boa tarde e bom evento para todos. Vou descer aqui para levar para eles.